Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Catedral para esta celebração dominical, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e também pela FWTV. Nós estamos bem próximos já do Natal. E o domingo, o quarto domingo do Advento, que nós estamos celebrando, marca esta proximidade. Um tempo de espera, de preparação, imediatas para a vinda do Senhor. A liturgia deste domingo muda um pouco o tempo do Advento. Até o dia 17, nós no Advento somos conduzidos a pensar no final dos tempos, no final da história humana, quando Jesus voltará uma segunda vez a este mundo. É a primeira etapa do Advento, nos ajuda a olhar para o fim deste mundo, para a vinda do Senhor na sua glória, no final dos tempos. Depois do dia 17, a igreja muda a perspectiva e começa a nos preparar para celebrarmos a primeira vinda do Senhor no Natal. A liturgia deste domingo, portanto, nos convida a refletir sobre a importância da vinda do Senhor e nos coloca o modelo de preparação para esta chegada de Jesus. O modelo que hoje está colocado para nós é a figura de Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, que desempenha um papel central na história da salvação. Assim, nós hoje olhamos a humildade de Maria, a grandeza do plano divino, como Deus, para fazer a sua obra de salvação, não usa instrumentos, não usa meios extraordinários, não usa grandes obras e grandes coisas visíveis, mas usa a humildade, a simplicidade, até para mostrar que o que está acontecendo na salvação é Ele quem realiza e não nós. Assim, dentro desse espírito, nós ouvimos a primeira leitura do profeta Miqueias, que profetiza o nascimento do Messias, dando inclusive o lugar deste nascimento. Belém, uma pequena cidade, mas que foi escolhida por Deus para ser o berço do Salvador. Escutando essa leitura e olhando esta mensagem da primeira leitura, nós somos lembrados que Deus escolhe frequentemente o que é pequeno, que é desprezado, para realizar os seus grandes propósitos. Ora, isso deve nos levar a uma decisão na nossa vida. A decisão exatamente de não querermos grandes coisas para nós, de não imaginarmos que para sermos bons cristãos, nós precisamos fazer coisas extraordinárias. Precisamos, inventar grandes eventos e grandes coisas para que a nossa fé seja reconhecida. Normalmente, queridos irmãos, nós somos chamados a viver a nossa fé nas coisas pequenas do dia a dia, nas coisas simples, no cumprimento do nosso pequeno dever de cada dia. É exatamente aí que a misericórdia, que o amor, que a salvação de Deus vão acontecer na nossa vida. Não serão nos grandes momentos, não serão nas grandes obras, mas na simplicidade do nosso coração humilde, que se coloca diante de Deus, tendo consciência de que não somos nada, de que tudo o que temos veio de Deus. É assim que Deus vai nascer no nosso coração. Num coração cheio de orgulho, num coração cheio de autossuficiência, este coração humano não tem lugar para Deus. Ele está cheio de si mesmo. Deus nos pede, portanto, esta humildade. Assim como Ele escolheu uma pequena cidade e não a grande cidade de Jerusalém para nascer. Escolheu Belém, a cidade
que era um lugarejo, nem era considerado como um lugar importante. Depois, a segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus nos mostra, assim, de forma muito concreta, por que Jesus nasceu. Os padres da igreja, os grandes teólogos antigos da igreja, tinham diversos escritos que tinham um tema. Eles colocavam esse tema em latim: cur deo homo. Cur deo homo. Por que Deus se fez homem? Por que Deus precisou vir a esse mundo? Por que razão Deus se fez um como nós, igual a nós em tudo, menos no pecado? A carta aos Hebreus nos dá essa resposta. A resposta é exatamente essa. Jesus se fez homem para obedecer a Deus. É a obediência que explica a vinda de Jesus a esse mundo. E esta obediência de Cristo é uma obediência transformadora, uma obediência que muda a desobediência humana dos nossos primeiros pais, esta desobediência da qual todos nós compartilhamos com os nossos primeiros pais, a desobediência do pecado original. Por causa dessa desobediência é que Jesus veio a este mundo. E veio para obedecer o Pai. E para também nos dar condições de que nós pudéssemos obedecer. Não é uma questão de obedecer os mandamentos. Não é uma questão de obedecer a lei de Deus. Nós sabemos que ela é fonte de felicidade quando é obedecida com amor. Mas a obediência de Jesus significa dizer o sim que faltava a toda a humanidade dizer a Deus. Os nossos primeiros pais disseram não a Deus. E Jesus vem para dizer sim a Deus. Portanto, esta segunda leitura de hoje nos convida a compreender, a considerar a importância da obediência a Deus. Hoje, queridos irmãos, o mundo vive uma grande rebelião contra Deus. Um grande não continua a ser dito a Deus no mundo de hoje. A sociedade humana sempre foi assim, sempre com essa tentação de dizer não a Deus. Mas hoje isto está ampliado. As guerras, a violência que existe no mundo, a fome, a inversão dos valores em relação ao ser humano, que foi criado homem e mulher por Deus, o ser humano criando novas categorias, que são categorias criadas pela mente humana, não por Deus. A destruição da família, o egoísmo que predomina muitas vezes, levando países a se ameaçarem uns aos outros, como se eles, criando, por exemplo, uma guerra no meio da humanidade, também não fossem prejudicados. Todo mundo será prejudicado. Portanto, este não que a humanidade diz a Deus, de forma tão grosseira, de forma tão dura, esta desobediência pede de nós a obediência humilde, a obediência pequena, a obediência que nós devemos dar a Deus no nosso sim, a cada dia, ao que Ele nos pede, ao que Ele solicita da nossa vida. Depois, finalmente, o evangelho de hoje, que é um evangelho que está dentro do quadro do Natal. Nossa Senhora visita sua prima Isabel. Isabel estava grávida de João Batista. Era uma mulher já idosa, não tinha tido filhos anteriormente, mas Deus lhe deu a graça de ter um filho já na idade avançada. E Isabel é capaz de reconhecer em Maria aquela que vem trazer a salvação. E por isso, o menino que Isabel
trazia no seu seio, que era João Batista, quando Nossa Senhora chega, este menino salta de alegria, pula de alegria dentro do ventre de Isabel. Ou seja, os pequenos, os humildes, aqueles que são considerados abandonados pela sociedade, são capazes de reconhecer a chegada do Messias. E assim será na história do nascimento de Cristo. Depois, quando nós, no Natal, na quarta-feira, tanto na missa da noite, como na missa do dia, vamos ver estes personagens humildes, os pastores, que reconhecem a chegada de Cristo, os magos, que fazem uma longa caminhada para ir ao encontro do Salvador, reconhecem a presença e a chegada de Cristo. Portanto, queridos irmãos, durante essa semana, nós somos convidados a refletir nisso. Celebrar o Natal significa acolher Cristo, significa ir ao encontro dele. Todas as coisas que nós fazemos no Natal, que são importantes, quem critica, por exemplo, que as famílias se unam no Natal, que troquem presentes, que as pessoas se visitem, que troquem votos de Feliz Natal, quem critica isso, não entende o verdadeiro espírito do Natal, porque tudo isso tem um sentido, tem uma razão. Onde Jesus chega, onde Jesus está, tudo se transforma, tudo se alegra, tudo se transforma em luz, em paz e alegria. Este tempo, agora, poucos dias até a celebração do Natal, na quarta-feira, deve servir para nós para isso, para fazermos esta preparação imediata à chegada de Jesus. Algumas sugestões para esses dias de hoje. Quem sabe, querido irmão, querida irmã, reservar um tempo a cada dia, a partir de amanhã, para ler os evangelhos do nascimento de Jesus, ler e reler. São Lucas, capítulo 2 de São Lucas, capítulo 1 de São Mateus, São Marcos, São João, que não narra o nascimento de Jesus como tal, mas narra a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Esses dias que precedem o Natal, tirar aquela Bíblia que nós temos na nossa casa e ir ao encontro de Cristo na sua palavra, nos preparando para o Natal. Este tempo é o tempo da prática da caridade. O presente que nós vamos ganhar é Jesus, Ele é o grande presente. Então que nós também saibamos compartilhar da nossa vida as coisas boas que temos, as coisas que talvez sobrem na nossa casa, ou mesmo o que não sobra, mas o que nós vamos, quem sabe, repartir com quem talvez não tenha nada para repartir e precise receber um pouquinho da nossa parte. Meditar também sobre a importância da obediência. Como eu posso ser mais obediente a Deus? Como eu posso ser mais sensível aos apelos de Deus no meu dia a dia? E o ponto alto de tudo isso, a confissão sacramental. Receber o perdão dos pecados, para estar assim no Natal bem preparados e assim acolher com amor a Jesus que vem ao nosso encontro.